Ora, muito boa noite a todos, uma vez mais, em nome da plataforma EGOV, queria dar as boas-vindas a todos os participantes e a todos aqueles que nos veem. Hoje vamos falar sobre o futuro do empreendedorismo em Portugal, naturalmente com um cenário completamente adverso. Temos como nossos convidados o engenheiro Mira Amaral, ex-ministro da Indústria e Energia e atualmente chairman da BIND Venture Capital. E temos o Dr. Pedro Reis, ex-presidente da AICEP e head da banca institucional no Milênio BCP. Meus senhores, muito boa noite a ambos. É um gosto tê-los aqui conosco. E nós rapidamente vamos começar então. Só então aproveitar a oportunidade, primeiro para cumprimentar e agradecer ao Rodrigo o convite. Eu sempre aprecio muito a sua dinâmica e a sua energia. E também é um gosto especial para mim estar em qualquer fórum que esteja com o engenheiro Mira Amaral, que é uma referência para mim, e curiosamente até esta semana voltou-se a falar numa grande obra da sua visão estratégica para a economia, que foi a AutoEV, entre outras. Portanto, uma palavra especial. Também, Rodrigo, permite-me dar-te uma palavra rápida de homenagem ao Luís Pedro Pimentel, que faleceu esta semana. Aí que era uma referência para as pessoas de um bom caráter e, portanto, não queria perder esta oportunidade de deixar esta palavra. Obrigado, Pedro. Engenheiro. Então, boa noite a todos. Começo também por agradecer ao Rodrigo o convite que me fez para estar aqui, que aceito com muito gosto. Eu hoje vou falar mais num chapéu talvez pouco conhecido da opinião pública, ou daqueles que conhecem, que é o chairman de uma empresa de Venture Capital, a BIND Venture Capital, Sociedade de Capital de Risco. Não queria deixar também de cumprimentar muito efusivamente o meu grande amigo Pedro, que é sempre de grande simpatia para comigo, e devo dizer que eu, entre ele e a mãe, não sei qual dos dois é mais simpático para comigo. São uma família extremamente simpática e gentil, portanto é com todo o gosto que eu estou aqui com ele. Lembro do excelente grande trabalho que ele fez no AICEP, e quem fez um bom trabalho, um excelente trabalho no AICEP, tem que ter uma visão global sobre estes problemas. E hoje em dia, completada pela banca, vai certamente dar-nos uns excelentes contributos para esta matéria. Não posso, nesta introdução também, citar outro nome de outra pessoa que morreu hoje, o meu grande amigo José Alberto Tavares Moreira. Eu conheci no governo, quando fui para o Ministro do Trabalho, era o Estado de Estado do Tesouro e das Finanças, com o Dr. Miguel Cadinho, Ministro das Finanças. Eu não conheci nenhum nem outro, fui grande amigo dos dois, das grandes amizades que atrasei do governo foram os dois. Ele morreu hoje e, portanto, aqui uma palavra de grande sentimento à família, todos que sofrem com a morte dele. Foi uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer no governo, continuei a privar. Eu lembro nos tempos em que Durão Barroso estava como líder do PSD, líder da oposição, eu colaborei muito com ele, no fundo, na área económica do PSD, chegámos a fazer várias sessões pelo país, eu com o Dr. José Alberto Tavares Moreira. Portanto, aqui uma palavra de homenagem a um grande economista e um homem que marcou na economia portuguesa, geralmente na área das finanças e da banca. As minhas saudades a quem hoje morreu. Muito obrigado, engenheiro. Eu vou já iniciar com o desafio do tema em causa, o empreendedorismo em Portugal. O que é que se pretende? Pretende naturalmente que consigamos obter dos nossos convidados a vossa visão macroeconómica sobre o cenário atual e a perspectiva futura, naturalmente, quais são os caminhos possíveis para uma recuperação ou para mitigar o impacto negativo e recuperar, e por fim, naturalmente, aquilo que é o tema essencial da conferência é qual é a receita empreendedora que cada um de vós considera urgente para que Portugal consiga, de alguma forma, passar esta fase difícil. Portanto, passo desde já então a palavra para início da conferência ao engenheiro Mira Amaral. Força, senhor engenheiro, está consigo a palavra. Ok, então, mais uma vez, boa noite a todos. Começo apenas por recordar que esta pandemia, que se propagou rapidamente pelo mundo, afetou ela própria, no primeiro momento, como é compreensível, as atividades do turismo, de transporte e de entretenimento. Portanto, os transportes aéreos, os transportes aéreos, o turismo, a restauração, a hotelaria e o entretenimento foram imediatamente afetados pela pandemia. Só que os governos, imediatamente, na sequência, quando se aperceberam desta grave crise sanitária a nível nacional e a nível global, imediatamente fecharam a economia, o chamado lockdown. E
fecharam a economia, mandaram as pessoas para casa, confinaram-nos em casa e, portanto, obviamente que isso provocou, de facto, imediatamente um choque negativo do lado da oferta, porque ao fechar a economia, as pessoas iam para casa, muitas empresas, mais até no setor dos serviços, que tem uma ligação direta com o cliente do lado da indústria, obviamente que a atividade fecharam imediatamente e a oferta da economia colapsou. Isso foi particularmente evidente em Portugal, no domínio do turismo e dos serviços, talvez não tenha sido tão evidente na área da indústria, que alguns conseguiram manter empresas a funcionar, mas nos serviços, que a gente tem que ter um contacto direto com o cliente, o teletrabalho não resolve o problema. E, portanto, houve aqui um colapso súbito, brutal, do lado da oferta e, portanto, isto que chamam os economistas um choque negativo do lado da oferta. É evidente que as pessoas a virem para casa, especialmente do turismo e todas as atividades de serviços, o seu rendimento também colapsou. E havendo perdas dramáticas de rendimento e de empregos, obviamente que isto também veio afetar o lado da procura. Portanto, deu um choque negativo do lado da procura. Portanto, tivemos primeiro um choque negativo do lado da oferta, que provocou um choque negativo do lado da procura, e depois tivemos estes dois choques negativos a interagirem um com o outro, a ameaçar de se criar aqui uma espiral recessiva na economia, em cada país e no nosso também, em particular. É evidente que os governos tiveram que intervir imediatamente. Eu aqui gostaria de explicar uma coisa que é muito simples. Num momento destes, em que há um problema seríssimo de saúde pública e em que os governos fecham a economia colapsa, não por culpa do jogo do mercado, ou por culpa dos empresários, ou do setor privado, a economia colapsa porque os governos, para defender a saúde pública, que é um bem precioso, que é um bem público que só o governo é que pode fornecer, fecharam a economia colapsou. E, portanto, também tem que ser um governo, no fundo, a mão visível da economia, a tentar aguentar as empresas, o rendimento das famílias e a tentar preparar as coisas para uma retoma depois da atividade económica. Não há mercado numa situação destas, não há empresários privados que consigam aguentar a situação, tem que ser o governo como segurador, grande segurador de todos nós, tem que tomar este risco e que tem que ser o governo como comprador de último recurso. Portanto, o governo, numa fase destas, tem um papel omnipotente e omnipresente na economia. Agora, isto não significa que esta presença maciça do governo, quer na área social, quer na área económica, da minha perspectiva ideológica que eu tenho, seja perpetual depois na fase pós-Covid. E, portanto, eu aqui rejeito a leituras mais estatistas, que foi preciso o governo, todos estamos de acordo nesta fase, mas isto depois não é para continuar com mais Estado na economia portuguesa, antes pelo contrário. Faço já primeiro esta afirmação política, estou no espaço com alguma, obviamente, ligação política e, portanto, digo isto. Os setores mais afetados tivemos imediatamente o turismo e a restauração, transportes aéreos, petróleo e banca. Setores menos afetados, tivemos o retalho com o apoio do comércio eletrónico, do e-com, tivemos a indústria alimentar, a logística e a indústria farmacêutica, menos afetados. Também no meio disto, isto mostra a importância da indústria. Nós tivemos uma série de empresas da indústria têxtil e vestuário, calçado, metalomecânica, componentes para automóveis, bebidas, química e farmacêutica, não pararam, viram uma oportunidade de mercado e reorientaram a sua produção muito rapidamente para produzir bens e serviços necessários nesta emergência sanitária. Portanto, foi um caso particularmente evidente, que mostra que a indústria é mais resiliente que os serviços e o turismo numa dificuldade destas, e isto dá uma lição para o futuro da economia portuguesa. É que nós estamos demasiado dependentes do turismo, que em épocas boas fica tudo encantado, cria emprego, gera um boom, mas depois de decisões destas, conclui-se que o turismo e os serviços são menos resilientes que a indústria. Mais uma razão para nós, na fase de recuperação da economia portuguesa, não podemos esquecer a reindustrialização do país. E isto, penso, pode ser feito também com a ajuda dos fundos comunitários que aí virão. E, portanto, primeira nota nesta matéria. E aí também dizer-vos que muitas dessas empresas, e eu fui com um grande agrado que vi isto na televisão, recorreram aos centros tecnológicos, institutos de novas tecnologias que eu tinha apoiado na altura do PEDIP, ou as universidades e os politécnicos, para desenvolver os novos produtos. Sozinhas não conseguiram, mas à semelhança dos que fazem os países desenvolvidos, através da colaboração com as instituições de ciência e tecnologia, com os centros de saber, com as universidades e os politécnicos, eles reconverteram-se e fizeram novos produtos, como foi o caso óbvio do ventilador português. E, portanto, aqui foi um aspecto bastante importante e positivo nesta matéria. Obviamente que esta crise deu uma disrupção digital acelerada. Nós, em um mês e meio,
digitalizámos mais do que 4 ou 5 anos anteriores com discursos de transição digital. E este webinar hoje é um exemplo disto. Eu só há 2 meses é que aprendi a trabalhar com o Zoom e com o Teams da Microsoft. Antes nunca tinha feito. Já estou a dar aulas, assim, converti as minhas aulas presenciais nas pós-graduações do TEC para aulas, para o webinar, e as conferências hoje, pacatamente aqui em Cascais, estou a falar para todo o país. Antes, e lá pegava no carro para ir fazer uma conferência em qualquer parte do país, lá perdia um dia e uma noite. Portanto, isto tudo foi uma coisa espetacular. Mas há um assunto, há aqui uma nota que eu gostaria de transmitir, é que dizemos que nós somos muito bons nas tecnologias de informação. Até somos nos telemóveis, nos PCs, agora no e-com, nós estamos muito atrasados, no comércio eletrónico. A nossa percentagem de e-com em relação ao comércio global no nosso país era apenas 4% do e-com, enquanto que em Espanha já era 7% e na União Europeia 14%. E, portanto, esta crise veio no fundo, acelerar a digitalização e dar-nos uma oportunidade de entrar com o e-com maciçamente. Que o Pedro sabe isto perfeitamente, porque o ICEP, neste momento, está a apoiar os empresários na digitalização, mas através do e-com. E até lançou agora um acelerador de e-com, porque se percebeu que nesta fase do campeonato não há presenças físicas, tem que ser através do e-com. E, portanto, isto mostrou às PMEs a importância de terem plataformas digitais e terem recurso ao e-com, coisa que poucas faziam em Portugal. Portanto, é uma oportunidade única que temos aqui para acelerar a introdução disto na economia portuguesa. Depois, outra coisa que acontece é que aquelas empresas que tiverem nesta fase do campeonato capacidade financeira, músculo, para, apesar de todas as dificuldades e até quebras de faturação, poderem avançar em projetos de investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação, essas empresas ganham uma vantagem competitiva sustentável em relação aos outros que não consigam fazer. Aquelas que tiverem capacidade para o fazer, serem mais resilientes, estruturas financeiras mais fortes, vão obviamente ganhar uma vantagem sobre as outras. E tudo isto está a gerar mudanças dos modelos operacionais, dos modelos de negócios, mudança a nível das cadeias de fornecimento, nos canais de distribuição, no relacionamento com os clientes, na automação da robótica e inteligência artificial. Tudo isto está a acontecer. E nós estamos a caminhar nesta fase do campeonato aquilo que eu chamo de economia low touch, pouco contacto físico. E, portanto, daí as interações físicas entre pessoas diminuíram drasticamente, daí mais pagamentos eletrónicos, mais teletrabalho, mais telemedicina e, portanto, aquilo que eu chamo a economia low touch. Portugal, como já vos disse, percebeu-se claramente que isto está muito dependente do turismo, com uma grande porcentagem do PIB afeta ao turismo, não é uma boa ideia, porque em crises destas o turismo foi-se abaixo completamente e, portanto, a importância de ter uma base industrial sólida que é mais resiliente nestas contingências que o setor do turismo e dos serviços. E aí nós iremos ter, a fundo perdido, se as coisas, se o Conselho Europeu aceitar a proposta da Comissão, que aliás está apoiada e bem pelo eixo franco-alemão, teremos 15 mil milhões de euros a mais, teremos 11 mil milhões em fundo perdido, 11 mil milhões em empréstimos com uma taxa baixa muito simpática, tudo isto soma aos 30 mil milhões de euros que já estavam previstos no quarto comitado de apoio para o período 2011, 2021, 2027. E, portanto, isto é uma soma maciça de dinheiro que nós vamos ter, que dá a possibilidade à economia portuguesa ter uma recuperação económica e poder apostar numa reindustrialização. Tanto mais que já todos perceberam que isto ter toda a produção, passar as produções todas para a China, não é boa ideia, é ficar dependente do único país, fábrica do mundo, como é a China. E, portanto, isso significa que algumas produções, não a totalidade, mas produções industriais podem voltar à Europa e, voltando produções industriais à Europa, Portugal pode ser um candidato óbvio a atrair este investimento direto estrangeiro em produções industriais. E, portanto, temos aqui mais uma oportunidade de reindustrialização. E estes fundos europeus podem nos ajudar a dar a capacidade financeira para o fazer, mas estes fundos só chegarão, se tudo correr bem, no início do próximo ano. E, portanto, temos esta longa travessia deste ano para fazer. E aqui a atuação do Banco Central Europeu vai ser essencial. Porquê? Porque nós vamos ter um déficit público descomunal, isto implica necessidades de financiamento da República enormes e, portanto, nós precisamos aqui do BCE a comprar dívida pública no mercado secundário para estabilizar as taxas de juros de dívida portuguesa. E aqui chamamos a atenção que há 5 países na União Europeia que são países de risco.
há os três tradicionais, Itália, Portugal e Grécia. Eu diria que a Grécia, como for sempre de risco, já não é novidade, mas o problema aqui é que se a Itália as coisas correrem mal, nós somos contaminados pela Itália. E, portanto, há aqui uma grande preocupação, até europeia, e deve ser portuguesa, sobre a Itália, mais sobre a Grécia. Porque a Grécia é um país pequeno, sempre esteve mal e, portanto, os mercados já descontam isso. Agora, a Itália é que é uma séria ameaça, porque é muito grande para salvar, mas também é muito grande para estourar. E, portanto, a Itália é uma grande preocupação. Se as coisas correm mal na Itália, a dívida portuguesa é imediatamente contaminada. Portanto, isto é essencial que o BCE possa acorrer comprando dívida pública destes três países em mercado secundário. Depois aparecem dois novos países como países de risco, que são a Espanha e a França, porque as suas dívidas públicas vão ser superiores a 100% do PIB. E, portanto, isto era um facto, ninguém pensaria que a França pudesse também estar aqui numa situação de risco. E, portanto, estes 5 países são países em que, ainda este ano, a bazuca do Banco Central Europeu, com o competitivo de dívida em mercado secundário, é muito importante. E, portanto, isto são temas que são de curto prazo. O BCE, o orçamento suplementar do governo português e a prazo, começando para o próximo ano, o Programa de Recuperação Económica para Portugal, com a ajuda desses fundos comunitários e que é uma oportunidade única que nós temos para uma reindustrialização do país. Reindustrialização assente na transição digital, na transição ecológica com a chamada economia circular e o Pacto Ecológico da União Europeia, e aqui temos que perceber que não é uma questão de condicionalidade como tivemos no tempo da Troika, mas a gente tem que fazer um programa que esteja alinhado com estas prioridades europeias. E aqui temos que ter algum juízo, porque obviamente países como a Alemanha e os países nórdicos podem ganhar mais com o Pacto Ecológico e o Green Deal de Portugal, porque eles têm uma indústria que produz equipamentos para a descarbonização de uma maneira que nós não temos. E, portanto, nós temos que alinhar nas prioridades europeias, mas não podemos embandeirar em arco só no Pacto Ecológico, porque a gente não tem a mesma capacidade de produzir esses equipamentos para a descarbonização como tem os países nórdicos, tem a Alemanha. Portanto, temos que alinhar, mas QB, com algum juízo, não esquecendo aquilo que temos em Portugal e aquilo que importa reindustrializar. Bom, dou-vos esta pincelada global sobre a economia portuguesa e passo diretamente às questões do empreendedorismo e do financiamento do empreendedorismo, no fundo da indústria de venture capital, que em português se chama capital de risco. Aqui vou-vos falar não como empreendedor, mas como financiador do empreendedorismo, sendo chairman de uma empresa de venture capital, uma empresa portuguesa de venture capital, a Bind Venture Capital, Sociedade de Capital de Risco, e portanto vou-vos falar nesta qualidade, da minha experiência nesta empresa, o que estamos a passar nesta fase, e dizer-vos que, em todo caso, estou mais à vontade que o empreendedor. Porquê? Porque eu estou do lado do investidor, o investidor investe num portfólio, portanto temos um conjunto de startups diversificadas por setores. Ao passo que o empreendedor está amarrado só ao seu projeto de empreendedorismo, à sua empresa, à sua startup, e, portanto, apanha com a crise em cima, não tem a possibilidade de diversificação que tem o investidor. Portanto, eu estou na melhor posição que o empreendedor, que está ali agarrado à sua empresa de startups. Nós investimos em 4 áreas de negócios: tecnologias de informação, ciências da vida, indústria e consumo. Está-se-me a ver que a área das ciências da vida, estamos francamente entusiasmados com ela e nesta pandemia até reforça a sua importância. As tecnologias de informação, tudo o que seja coisas para a economia low touch, também é reforçado em linha com a digitalização. Portanto, estas duas áreas, francamente, não sofrem com a pandemia, até são reforçadas e, portanto, o empreendedorismo ou apoio às startups nesta área até pode vir a ser reforçado. Já a área simplesmente do consumer, sem ser consumidor eletrónico, e a área da indústria, aqui temos mais algum cuidado. E gostava de chamar a atenção que no início de 2020, antes da pandemia, havia grande otimismo e euforia na Europa sobre esta indústria de capital de risco de venture capital. No fundo, a Europa estava a tentar conseguir, de certa forma, emular a indústria americana de capital de risco de venture capital. Estávamos com grande euforia na Europa, não estávamos com o mesmo desenvolvimento dos americanos, mas já estávamos com um desenvolvimento em que era evidente que as sinergias, as economias de escala, a supressão de barreiras, como cada um depois estavam a conseguir fazer, estava a dar uma dinâmica pan-europeia a este movimento de capital de risco. E eu, nesta empresa que sou chairman e investidor, nós já não olhamos para o mercado português, nós consideramos hoje em dia, embora se sediasse em Lisboa, como um operador ibérico. Portanto, o nosso mercado já é Ibéria, não é Portugal,
e muitos investimentos em startups são feitos em Espanha ou na Ibéria, não só em Portugal. Portanto, está a haver um grande otimismo nesta matéria e, infelizmente, a pandemia veio a pôr isto em causa. Porquê? Porque uma startup apoiada pelo capital de risco, uma startup que está na fase inicial da sua vida, muitas vezes tem infraestruturas ainda, modelos operacionais ainda com algumas fraquezas e fragilidades, não tem ainda rendimentos substanciais e, portanto, numa crise destas, uma startup que esteja ainda numa fase inicial pode sofrer muito. E depois também é expectável que os investidores nestas áreas também, com a pandemia, se possam retrair e haver menos capital disponível para isto. Em todo caso, é curioso dizer-vos que nós, em alguns casos, por exemplo, empresas que tenham modelos de negócio em que tenham ligados à digitalização, às ciências da vida, e que tenham ali um modelo baseado no serviço, em que pinga todos os meses um rendimento do serviço prestado, a gente percebeu que nestas áreas de tecnologias de informação e das ciências da vida, estas startups estão a ser mais resilientes à pandemia e, portanto, menos sensíveis à crise que estamos a passar. Isto é um facto curioso que está a acontecer. E depois dizer, se forem ver as cotações em bolsa, nós, por exemplo, empresas que conhecem, a Amazon e a Netflix, tiveram uma performance superior do mercado, a Apple, a Google e a Facebook têm estado em linha com o mercado, mas depois o videoconferência, a entrega, fornecimento de alimentação e toda a área da saúde têm suplantado as performances do mercado. Aquilo que eu vos dizia, de facto, nestas áreas, como disse há pouco, e isto também, o capital de risco, o venture capital, o financiamento das startups capta, obviamente, isto. Depois, obviamente, as viagens, a publicidade, o retalho e a mobilidade foram fortemente atingidos. E, portanto, esta incerteza do Covid, o que é que está a gerar? Rondas de financiamento para financiar startups continuam, mas a ritmo mais lento. E, portanto, porquê? Porque os financiadores e as empresas como a minha estão a avaliar melhores oportunidades à luz do novo contexto. E, portanto, há aí maior demora na tomada de decisões e estamos a fazer um cenário muito particular de avaliação e de acompanhamento das participadas. Isto é, se a gente já fazia algum acompanhamento das participadas, numa fase destas, o acompanhamento e o coach das participadas ainda vai ser maior, porque, obviamente, como eu expliquei há pouco, as startups normalmente estão numa fase inicial, portanto, são mais vulneráveis e sensíveis a isto. E, portanto, as perguntas que a gente faz é como é que consegue aguentar a tesouraria, como é que adapta o modelo de negócio e o orçamento à nova realidade, e temos aqui 3 dimensões. A da tesouraria, se não tem cash, é um desastre, e aí pode ser que, das casos que a gente acredita, tem que ser venture capital a fornecer-lhes cash adicional. Depois, sobretudo nas startups de base tecnológica, e aqui, quando eu digo base tecnológica, é não só nas TIs como nas ciências da vida, se continuam com o foco na inovação, que é essencial para o sucesso deste tipo de startups, e depois a manutenção do equilíbrio emocional dos empreendedores que lançaram as startups e que estão à frente das startups. São questões que estamos a sentir muito importantes. E, portanto, nós estamos no dia-a-dia a reforçar no dia-a-dia a nossa presença e o nosso coaching às startups em que participamos. E, portanto, projetos a arrancar de novo e empresas, startups muito pequenas, eu acho que essas têm mais dificuldades em sobreviver desta fase do campeonato. E, portanto, nós também, compreensivelmente, se temos um conjunto de empresas, startups do portfólio, estamos a tentar defender estas antes de ir pensar em novas. E, portanto, estamos mais agarrados neste momento ao portfólio existente do que entrar em novas coisas, que é perfeitamente compreensível. E depois, estamos a sentir que a questão da aceleração para a transição digital, e até quando vimos agora uma startup desenhada de raiz para este novo contexto mais digital, para nós, se vier aparecer um projeto novo nesta área, ficamos encantados. Portanto, devo dizer, o que é que estamos a sentir grande potencial? Plataformas de entrega de bens essenciais, soluções inovadoras de software,
colaborativo que facilita o trabalho remoto em áreas tão diversas como a educação, a medicina, o controle industrial e a logística, a biotech e a ciências da vida, diagnóstico médico, tudo isto achamos que tem grande potencial. Só para terminar, a empresa em que eu sou chairman, nós temos neste momento 32 participadas e temos aqui um caso muito curioso que eu não quero deixar de citar, que é o caso da Colvin, que era um marketplace de venda de flores, que nós apoiámos como startup. Sabe o que é que aconteceu? É que o mercado cresceu subitamente de forma espetacular, porque houve um fecho imposto aos retalhistas locais e quem tinha um e-marketplace, um marketplace eletrónico de flores, como este caso, o mercado subiu espetacularmente de forma exponencial. E, portanto, este caso da Colvin é um bom exemplo daquilo que eu vos disse. Quem esteja nesta onda da digitalização, da substituição do físico pelo virtual, obviamente tem logo um ganho imediato. E além daqueles que estão na ciência da vida e da saúde, porque eles, obviamente, se percebe que dominam melhor as questões da pandemia e da situação sanitária. Fico por aqui agora. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro. Eu passo, sem mais demoras, a palavra ao Dr. Pedro Reis para corresponder também aos mesmos desafios que fizemos no início. Dr. Pedro Reis, a palavra está do seu lado, então, força. Procurar corresponder, não com o brilhantismo do engenheiro Mira Amaral, mas complementando no que for possível o que disse. Eu seguiria um pouco o mesmo padrão de análise, ou seja, olhar para esta crise do Covid, como é que isto alterou estruturalmente e, por outro lado, circunstancialmente, faltará ver com o tempo o que é que está num grupo e o que é que está no outro, o padrão empresarial, e depois então afunilar esse aspecto para como é que isso pode impactar o ecossistema do empreendedorismo, que é o leitmotiv que o Rodrigo nos lançou como desafio para este webinar. Eu estou convencido que há 4 ou 5 aspectos que já marcam bastante o que é que vai ser esse tal novo normal, esperando que a expressão não fique demasiado cedo cansada. O primeiro, e isso é importante para nos dar pistas de como é que as empresas se devem posicionar para o futuro. E, naturalmente, os empreendedores que ainda têm uma capacidade, maior apetite ao risco, mas uma capacidade de agregar, acomodar risco mais baixa, a não ser quando há, e o engenheiro Mira Amaral refere bem, e geralmente aos anos que o conheço, está sempre passada à frente, no futuro, e portanto está a ver bem para onde é que isto vai ir e está a apostar bem como é seu tipo. Bom, um aspecto é a autonomização, que tem que se falar no mundo muito, ou seja, eu estou convencido de facto vai haver um decoupling das economias e portanto é um fator catalisador da tal reindustrialização, o facto de os Estados, os blocos económicos e os próprios países de per si não quererem mais ficar tão dependentes de outras áreas e nomeadamente tão concentrado numa determinada região do mundo. Isso, a meu ver, vai levar à tal reconversão. Houve aqui uma reconversão mais de reação, que é as empresas, à medida que a expressão do engenheiro Mira Amaral colapsou a oferta e a procura, e portanto aberto esse buraco negro, tiveram que, para não serem sugados pelo buraco negro, tiveram que se reconverter. Algumas delas, essa reconversão porventura ficará para o futuro, obrigando a rever modelos de negócio. O terceiro aspecto, desenvolvido já, da digitalização, ou seja, foi um acelerador e veio para ficar, e às vezes estas ignições provocadas exogenamente acabam por queimar etapas, ou seja, porventura nesta área, desta frente de digitalização, esta crise poupou-nos vários anos, se não uma década, de aprendizagem, de escalar na curva de experiência. Obviamente, um quarto fator é a própria descarbonização, portanto, eu estou convencido de facto que isto vai ser, de uma maneira ou de outra, e sem romantismos, vai ser um wake-up call, ou seja, a postura, os valores, o impact investment, a matriz da ESG vai se impor crescentemente nas economias, até por pressão dos consumidores, ou seja, os consumidores, antes de serem consumidores, são cidadãos e percebem
que não estão para pactuar com determinadas práticas que lhes atingem a sustentabilidade do planeta, tão simples quanto isto. E esta crise, a meu ver, deu mais palco às novas gerações, ou seja, as novas gerações emanciparam-se e vão tomar mais conta da agenda, e isso, por princípio, é bom para todos. E, por fim, uma tendência também de proteção, ou seja, uma proteção às economias, e nos vários sentidos, não é só a proteção em relação às tais cadeias de valor muito longínquas e muito dispersas, mas até a proteção em tudo que significa de investimento, e o Rodrigo referia ao orçamento suplementar. Eu acho que nós vamos ver nos orçamentos suplementares pela Europa fora nos próximos anos, uma aposta, logo para começar, o melhor exemplo é o próprio sistema de saúde, não é? Portanto, independentemente da geração de déficit, as populações não vão descansar enquanto não sentirem que têm mais cobertura do que agora foi exposto nos países mais avançados. Portanto, isto é um tema para todos os países. Em relação, só chamar a atenção, os setores foram de tal maneira bem escalpelizados pelo engenheiro Mira Amaral que eu nem me atrevo a revisitar o tema, porque realmente não acrescento nada, e acompanho a análise que foi feita. Dar só uma nota. Eu acho que dentro dos setores também teremos a unidade de avaliação de quem vai sobreviver à crise, quem vai derrapar na crise, quem vai vingar depois da crise, quem vai morrer com a crise. Muitas vezes vai para além também dos setores, ou seja, não esquecer a dimensão empresa a empresa. E aí ter-se-á que avaliar e calibrar aspectos que defendem mais cada caso. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é que mesmo num setor impactado, uma empresa sólida, porventura, tem mais capacidade de sobrevivência do que num setor pouco impactado, embora com o tempo a crise vai contaminando os setores todos, e uma empresa frágil. E quais são, a meu ver, os indicadores ou os marcadores de maior resiliência? É a dimensão da própria empresa. Isto é uma temática que dá toda outra discussão, que eu acho que deve ser posta à medida que se vai vendo aqui planos estratégicos para a economia portuguesa. É bom que se discuta o tema da escala. Obviamente, a tolerância que as empresas tenham à capacidade de endividamento adicional, a resiliência do seu modelo de negócio, ok? Ou seja, se tem capacidade de comprimir margens e tem flexibilidade na sua matriz de custos, e por fim, a sua exposição em termos de mercados e diversificação e que tipo de clientes tem nos mercados internacionais. Portanto, isto para dizer que está na cara que, além de setores, ter-se-á que fazer aqui uma triagem, o mercado é que fará, não é? Ter-se-á, quando eu digo é o mercado, a realidade, a nova dinâmica, fará também uma triagem por empresa. Bom, grosso modo, o que eu estou a dizer é que, na prática, a matriz das economias vai-se alterar. Veremos durante quanto tempo. Mas mesmo que esta crise, e eu acho que vai ser uma crise séria, eu acho que vai ser uma crise grave, e eu acho que vai ser uma crise funda. Não vou entrar no abecedário, conheço relativamente bem todos, os Vs, os Ls, os Ws e por aí fora, e os Us, não é por aí. Seja de que forma for, nós vamos viver com o impacto desta crise, como aconteceu com as outras crises de outra dimensão, se formos ver na história, vai se espalhar ao longo de décadas, não em crise, atenção, mas o seu impacto. Ora bem, e há os tais aspectos, se tivesse que sintetizar, digamos que as empresas vão trocar o que até agora o valor máximo era, digamos, a autonomia, ou seja, vão querer, ao contrário, vão querer mais autonomia elas próprias e com isso vão sacrificar especialização. Ou seja, para terem mais autonomia não se podem especializar tanto porque têm que ter interiorizada mais valências, que até agora faziam em outsourcing. O segundo aspecto é, antigamente, que foi há 3 meses atrás, um valor muito importante era a complementaridade, ou seja, cada um fazia a área que tivesse mais competências. Eu acho que isso vai ser contrabalançado
por mais independência. O que quer dizer, na prática, que, de certa maneira, há aqui um trade-off entre eficiência, produzir aos mais baixos custos, vamos chamar assim, com uma maior produtividade, maior competitividade, por maior eficácia, ter a certeza que o modelo é sólido, resiste às pressões. Ou, se quiserem, vai haver menos dispersão e mais segurança. Quando se avalia, e para chegar a fazer um pouco a ponte depois para o empreendedorismo, temos que ter presente, e ainda dentro de uma faceta mais macro, o que é que são os riscos que ainda estão no ar. E isso é uma avaliação que todos os dias eu falo por semana falo com dezenas de empresas, nesse sentido as funções que tenho no Millennium BCP são uma continuidade do que tive na ICEP, no sentido de lidar em direto com múltiplas empresas, múltiplos setores, todas as dimensões, todas as áreas do país, por aí fora, e as empresas caem lá fora, vou falando também com investidores internacionais, estão a avaliar uma matriz de risco ainda com bastantes aleatoriedades e com bastantes question marks. Por exemplo, a recessão vai ser mais ou menos prolongada, no sentido em que já estamos bastante cansados de ouvir, e é verdade, o trigger para a normalização, mesmo que seja um novo normal, é a vacina. Mas isto, até lá, vamos ter vagas sucessivas ou não, de lockdowns e por aí fora. E com o que isso implica em termos de consumo e da confiança. Segundo, qual vai ser a dimensão de falências e de imparidades e por aí fora. Terceiro aspecto, o impacto disso a nível de desemprego e de outros países que não o nosso, de instabilidade social e política, como é que isso contamina o ambiente para o investimento e o ambiente para o crescimento económico. Um quarto ou quinto aspecto, como é que se vão desenvolver as tendências protecionistas, que uma coisa é o rearranjo da globalização, outra coisa é passar para o outro lado do muro, não é? E há sempre esse risco. Depois, como é que se vão comportar os vários déficits orçamentais externos e como é que acomodam as soluções mais mutualizadas, a nível europeu, nomeadamente, e as soluções, mas depois as soluções que necessariamente a conta que vai ser apresentada a nível nacional. Como é que se posiciona, qual é a extensão das desigualdades, assimetrias, quer de investimento, rupturas nas cadeias de valor, até, eventualmente, crises humanitárias que arrastam e alimentam sempre populismos. Portanto, estes são riscos que são sempre considerados no momento de tomada de decisão do investimento. E eu acho que estes riscos vão estar aí por um certo tempo. Vamos ser realistas ou frontais. Eu não vejo, por melhor, correndo o cenário todo positivo, como é que o mundo, e Portugal está inserido num mundo e numa Europa, escapa de um forte abrandamento, uma recessão em 2021. Independentemente das fases, que agora é de estabilização e depois será de recuperação e por aí fora, e isso é um tempo muito largo de indefinição, que é o maior inimigo do investimento. Portanto, todos estes componentes vão ser incorporados na decisão e no comportamento da economia. E daí eu ver-me com muito bons olhos, eu sou daqueles, e acredito profundamente, está nos meus cromossomas, na força da iniciativa privada, no papel das empresas, na dinâmica do investimento privado. Acho que esse é o coração das economias por sistema. Mas, obviamente, nestes momentos, que eu estou particularmente à vontade para analisar o papel de cada um. E acho que nestes momentos, dada a gravidade da situação, e acompanho também aí essa análise que o engenheiro Miramaral fez há pouco, ideologias à parte, é o momento de ativar todos os instrumentos. Ou seja, nem há que perder muito tempo em discussões filosóficas. Há que ver qual é o pantone de ajudas e de remédios e de estímulos que é possível introduzir na economia.
Se nós formos ver bem, até agora houve 3 grandes blocos, não é? Houve o bloco da tesouraria, da CODIR, um bloco de emergência. Portanto, de entrada, de choque. Eu, a certa altura, aqui já há uns bons anos, fiz um módulo de gestão em Harvard e de Strategic Finance e foi lá o diretor do curso no primeiro dia e depois apareceu no último a dizer assim, espero que o que vocês vão aqui ouvir e aprender tenham um aspecto presente. Se tivesse que dizer um aspecto, que é o seguinte, para as empresas: never run out of cash, nunca fiquem sem dinheiro. E depois, no fim do último dia, apareceu e disse, se vocês perceberam porque é que eu disse aquilo, valeu a pena o curso, senão tem que cá voltar. Bom, e a tesouraria é justamente, eu acho que foi por aqui que se atacou, as linhas Covid, com a rede das garantias mútuas, as moratórias, os layoffs, este esforço que é preciso fazer e reforçar a nível dos plafons de seguro de crédito e até, agora talvez saberia, as medidas de segunda geração, que é a nível do pagamento especial por conta, a nível de tudo que se faça nas antecipações dos IVAs, a nível de congelamento de tudo que é rendas que os empresários, empreendedores e investidores tenham, todo esse aspecto é crucial para não deixar deslaçar o tecido económico e empresarial. Depois, agora, a tal segunda vaga, não é? A segunda vaga dos programas europeus, que tem realmente uma envergadura assinalável. Portanto, quer dizer, quando estamos a falar na prática de programas que vão, se quiserem, a nível europeu, entre 1,1 tri do plano plurianual, mais este programa dos 750 bi, mais os 540 bi já ativados no SURE e no BEI, estamos a falar a tal bazuca dos 2,4 tri, que na prática os modelos dão que tem uma capacidade de alavancar 3,1 tri. Portanto, estamos a falar, se calhar, de 20 e tal % do PIB da União Europeia, obviamente repartido ao longo dos anos, já aqui nomeadamente a componente plurianual de 7 anos, mas é uma brutalidade, uma boa brutalidade. Portanto, a brutalidade da crise tem que se responder com brutalidade das medidas. Acho isso muito bem. Só para terem uma ideia, depois como os países, Espanha e Itália, se calhar dos 750 bi deste programa, vi números que acabam por candidatar-se a cerca de 310 bi, 140 para a Espanha e 170 para a Itália. Mas mesmo em termos de Portugal, é um impacto considerável. Ou seja, nós vamos buscar 26, pelos números, 26, 27 bis, 15 dos quais é fundo perdido e daí 11 por empréstimo, o fundo perdido às subvenções. E se juntarmos a isso o orçamento, que anda geralmente, em termos do orçamento da União Europeia, cerca de 2, 2,5, 1,8 do nosso PIB, estamos a falar de ajudas globais. É uma economia relativamente pequena como a nossa, cerca de 50 bi, 45, 50 bi. Se fosse dividir isto por 7 anos, estávamos a falar de 4% do PIB, mas como vai incidir mais nos primeiros 3 anos, estão a ver, podemos ter a noção do que é que, se bem gerido, um programa destes pode ter como impacto. Portanto, aí o que é que eu considero que é crucial? O crucial é assegurar, que haja visão, como o engenheiro Mira Amaral, quando esteve à frente da nossa economia, teve, não é? Que é visões integradas, qual é o papel do Estado e o papel do setor privado, visões integradas do que é setorial e o que é transversal, ter bem atenção de tudo que se vai investir, qual é o impacto concreto, e devemos isso aos cidadãos europeus e aos portugueses em particular, cada medida, cada euro gasto, como é que demonstrar como é que tem impacto na produtividade das empresas, na competitividade, no aumento das exportações, no aumento da escala, no aumento do emprego. Porque essa explicação é a garantia da sustentabilidade e da preservação no tempo deste esforço. Senão, na história já desperdiçámos muitas vezes as ajudas que tivemos. E, obviamente, o impacto, e no que toca ao papel do Estado, que se use bem o dinheiro para reduzir os grandes custos de contexto da economia, que também já estamos cansados de os saber. Eu há 30 anos ou 25 anos que vou a conferências e as apresentações mais ou menos brilhantes, mas 90%
andam à volta do mesmo perímetro. Falta a implementação no nosso país, não é? Houve fases de boa implementação, houve fases maior adormecimento, mas neste momento, seja porque a concorrência é muito mais feroz, seja porque os tempos são muito exigentes, particularmente exigentes, nós não podemos falhar, por isso não podemos falhar. E, portanto, tudo que seja atacar a burocracia, cuidar da agilidade da justiça, ter um sistema fiscal estável e competitivo e por aí fora, os investimentos cirúrgicos em termos de infraestruturas, seja logística, seja comunicação, que tenham tal impacto incremental, direto, palpável, quantificável, calendarizável em termos de produtividade da nossa economia, da competitividade da economia, é bem-vindo. Bom, uma nota, estou aqui a olhar para o relógio, em termos do empreendedorismo, então ainda ao ponto também, portanto, esta primeira nota do desafio do Rodrigo, de como é que esta crise que se ainda está a embrenhar na nossa realidade e que é um acelerador violento da nossa realidade e da nossa atividade, mas como é que então se faz a ponte para o empreendedorismo, ou seja, eu, mais uma vez, como o engenheiro Miguel Amaral foi muito fundo na abordagem, eu complementaria com a minha percepção de algumas facetas desse empreendedorismo, ou seja, eu acho que vai haver espaços, nem tudo é negativo nestas crises, portanto, há uma mudança que comporta uma mudança de valores, até as levezas dos modelos, ou seja, empresas mais ágeis, mais rápidas, mais transformacionais, mais disruptivas. Esse é um campo, um manancial interessante para tudo o que seja o venture capital e tudo o que seja startups, ou seja, há aqui uma flexibilidade, um trabalhar, um pensar, um agir sobre uma folha em branco que muitas vezes seja a natureza, o DNA dos empreendedores, seja a estrutura das startups, abre uma oportunidade para arriscar, para rasgar novos horizontes, para acelerar a economia, que às vezes as grandes empresas vão ter que estar a proteger a sua caixa, vão ter que estar a revisitar a sua estrutura, vão ter que estar a reestruturar o seu passivo, e isso dá um espaço próprio ao empreendedorismo, já para não falar nos novos hábitos de consumo, nos novos hábitos, nos novos, o próprio, como bem disse o engenheiro Amaral também, a propósito do e-commerce, a própria coreografia do consumo mudou, e estes aspectos, quando mudam para sempre, já não voltam atrás. Nós até podemos depois desligar um bocadinho do teletrabalho caso a caso, pessoa a pessoa, e organização a organização, mas já não é um drama, nem é algo estranho, a pessoa tem que ativar e trabalhar em casa, ou trabalhar em teletrabalho e usar as plataformas. Isto nunca mais volta a ser o mesmo. E se calhar, quando tiver que repensar a fazer as viagens de negócio, vai pensar, mas eu tenho mesmo que lá ir. Mas se calhar até vai quando é para criar relação, ou quando é para marcar um momento especial, mas não tem que ir todas as vezes. E, portanto, como é que isso tudo impacta? E isso tudo são oportunidades de negócio para o empreendedorismo. Eu apontaria só 3 blocos a nível do empreendedorismo, de áreas de empreendedorismo, que não me surpreenderia, quem sou eu para estar a apontar, mas que não me surpreenderia que fossem terreno interessante e fértil para desenvolvimento de empresas e de projetos e de modelos de negócio. O primeiro bloco é tudo que é verde, e já para não falar de azul. Ou seja, eu vejo muito espaço, e Portugal aí não ficará certamente atrás, para tudo que seja negócio de descarbonização, de tratamento de águas e de resíduos, de agricultura biológica, da aquacultura, tudo o que tenha a ver com mobilidade, tudo o que tenha a ver com eficiência energética, tudo o que tenha a ver com reciclagem. Eu acho que vamos ver iniciativas muito interessantes de jovens empreendedores ou de novos empreendedores, que não é necessariamente a mesma coisa. Até porque acho que vai ser muito transformacional também em pessoas que deixam percursos clássicos e vão agora avançar para o empreendedorismo, e vemos aí com muita força o tema do equity a apoiar os
modelos interessantes. Depois, o tal segundo bloco, que eu acho que é espaço fértil para projetos de empreendedorismo, que é o digital, como já falámos, ou seja, tudo o que tenha a ver com cibersegurança, tudo o que tenha a ver com robótica e automação, tudo o que tenha a ver com os blockchains. Aliás, o Rodrigo conhece muito bem esta matéria, temos já falado sobre isso. Tudo que tenha a ver com estilos de vida saudável, ou seja, nós congelamos, é curioso ver o que o engenheiro Miramanal apontou como o que é que foi o padrão da afetação ao consumo nestes primeiros 3 meses, não é? Deixámos de lado, congelámos tudo o que tinha a ver com o feel good, pode ficar para mais tarde. E concentramos no must-have, não é? Ou seja, naquelas situações, quando nós vemos o alimentar, a energia, como disse, comunicações, logística e saúde, são aqueles setores que só pelo facto de nós existirmos tem que estar a funcionar, a bombar, essa expressão. E, portanto, é natural que isto ainda se alastre por algum tempo. Portanto, mas o digital vai mais longe. Eu estou convencido, por exemplo, que vai-se avançar bastante toda a área do marketing personalizado, da ativação, dos teletrabalhos, da formação, dos analytics e por aí fora. Depois, a terceira área, que não é necessariamente, às vezes as pessoas tendem a considerar aqui um overlap, que não é, que é a história do impacto. Quer dizer, o impacto é a nova geração de investimento e, aliás, há fundos brutais a nível mundial hoje em dia já levantados para o investimento de impacto. Numa palavra, o investimento de impacto é aquele investimento que cuida de saber qual é o impacto que ele terá nas comunidades onde se insere. Okay? Portanto, não, é uma lógica de, se quiserem, é uma evolução, nem é responsabilidade social só, quase que muitas vezes era usado pelas empresas como um descargo de consciência, ou seja, ganhavam-se dinheiro, não se sabe como, e depois dá lá no fim do ano, aloca uma parte dos resultados para aplacar a consciência, mas também não é algo romântico que é vamos ajudar quem mais necessita e logo se vê como, e depois quando acabar a capacidade nossa, os recursos, paciência, já fizemos o que era possível. Não, aqui é procurar construir desde a incubação um investimento como tendo impacto social, ético e nas comunidades, de maneira que seja ele sustentável, ou seja, não é por acaso que se refere o profit with purpose, não é? Portanto, dar algum sentido ao lucro, e isso pode ter, escalando este aspecto, pode ter um impacto grande na humanidade. Ou seja, se nós conseguirmos colocar a força das empresas e do investimento privado a cuidar do bem geral, teremos juntado o melhor dos dois mundos. E aí estaremos no outro patamar. E curiosamente, e isto estamos a falar de inclusão financeira, estamos a falar de economia circular, estamos a falar de microcrédito e por aí fora. E curiosamente, se nós formos ver bem, seja o verde, seja o digital, seja o impacto, a nível de empreendedorismo, são áreas em que Portugal pode posicionar-se sem handicaps. E isso é tremendamente importante, porque onde não estamos limitados ou condicionados por algo que é inultrapassável, que é, por exemplo, a dimensão do país ou a dimensão da nossa economia. É interessante procurar, e vi isso bem nos tempos da ICEP, o que é mais fácil de captar e de estimular é o que é natural. E o que é natural e que é o que está dentro dos cromossomas de uma economia, de um país, e também o que nos ajuda a diferenciar nesta concorrência violenta que existe pelo mundo. Portanto, se nós conseguimos juntar estes dois aspectos, podemos, Portugal, ter um futuro diferente, ter um futuro melhor. Só terminando aqui na meia hora, há um aspecto, mesmo o facto da indústria, que realmente tem uma resiliência própria, tem uma capacidade, uma solidez para se desmultiplicar em valor acrescentado nacional e para resistir a crises e para se desmultiplicar em outros investimentos, em outros ecossistemas, em outras cadeias de valor e por aí fora. E não esquecer também um aspecto, uma vantagem da indústria, ou de uma política industrial bem pensada, como foi feita há seu tempo pelo engenheiro Miramanal, é que ela arrasta serviços. Ou seja, hoje em dia não há boa indústria sem IoTs e sem analytics e por aí fora.
Portanto, quando se está a desenvolver a indústria, está-se necessariamente a agregar e serviços com mais alto padrão de exigência. Onde cai na tal meu apelo a uma visão integrada destas matérias. Portanto, e fecho este preâmbulo ou esta introdução, numa palavra, se eu tivesse que dizer, estou preocupado, ou seja, acho que vamos ter um período difícil, não, tenho consciência, ainda bem que há estes problemas todos, ainda bem que há esta reação dos mercados e das instituições e das Europas e dos países, porque seria muito pior sem isso, mas vamos ter aqui que reinventar-nos para sabermos procurar um novo paradigma, ao mesmo tempo que cuidamos da tempestade. E é um desafio, não é assim tão comum como isso, mas de vez em quando há gerações que são chamadas a desafios mais exigentes. Calhou-nos a nós, não é algo que se escolha, mas também é uma oportunidade que, quando agarrado, nos permite reconquistar o futuro, em vez de ficarmos num longo sono, não é? Acomodados, anestesiados, contemplativos e no fundo, a tentar cada ano só fazer ligeiramente melhor que o ano anterior. E eu acho que esta nova realidade obriga-nos a estarmos à altura do desafio, e isso pode ser positivo se soubermos responder. Muito obrigado, Dr. Pedro Reis. Ficou mais que patente nas vossas intervenções de que, apesar de tudo, na adversidade há seguramente janelas de oportunidade. Nós hoje, e usando aqui um eufemismo, temos, por causa do Covid, fomos obrigados a evoluir em 3 meses aquilo que seguramente numa década ainda não tínhamos a nível de pegada digital, e isso naturalmente com um tecido empresarial de 85%, cerca de 85% de PMEs com grandes dificuldades, nomeadamente agora de recurso ao crédito e para pagarem os custos de estrutura, é de facto notável. Portanto, o português tem seguramente aqui muito de positivo para aproveitar. No entanto, eu agora passaria já às perguntas. Nós condensamos e as perguntas feitas, e dá cerca de 3, vou fazer 3 perguntas que é para ambos os convidados. A primeira pergunta, e esta é do Paulo Doce Moura, e conseguimos aqui incluir mais uma pergunta de outra pessoa, portanto farei só uma, neste caso. Paulo Doce Moura diz o seguinte: boa noite, muitos parabéns à plataforma por mais este ponto alto do seu ciclo de conferências, com 2 ilustres convidados que enriquecem a reflexão e as propostas. Coloco a pergunta a ambos os convidados: como consideram que vai ser a recuperação da economia? Será uma recuperação em U, em V ou em L? E quais os fundamentos dessa escolha? Aliás, o Pedro há pouco falava precisamente, conhecia todas as letras dessa recuperação, terá a oportunidade agora de nos dar a sua opinião sobre isto. Esta primeira pergunta. Segunda pergunta. Boa noite, cumprimento o professor Mira Amaral e o Dr. Pedro Reis e a plataforma por mais esta excelente iniciativa. A minha pergunta vai para ambos e é a seguinte: se as PMEs, no atual contexto da pandemia, terão mais oportunidades de sobrevivência via apoios estatais ou via banca, ou mesmo através de capitais de risco? E ele explica porque é que faz esta pergunta, o nosso participante. Ele diz que iniciou uma startup que faz agora 10 anos e constato que os timings das empresas e dos negócios não se coadunam com os timings do Estado, mesmo constatando o esforço dos profissionais do setor do Estado na resposta às solicitações da empresa. Portanto, depois, a terceira pergunta tem a ver precisamente com a proposta de criação de um banco de fomento só focado no investimento e nas empresas, nomeadamente nos tais 85% de PMEs que representam o grosso das empresas portuguesas. Esta pergunta elenca numa última, que será a quarta então, que é: visto termos cerca de 45 bis de investimento, sendo que 15 bis serão a fundo perdido, como é que, na perspectiva dos nossos convidados, se poderá canalizar mais investimento privado para, com o equilíbrio do investimento público, poder estabilizar e recuperar no mais curto prazo de tempo a economia portuguesa? Temos aqui as 4 questões. Eu daria desde já a palavra ao engenheiro Mira Amaral para que pudesse começar a responder.
caro engenheiro, penso que conseguiu, julgo que, tirar notas das 4. Notas. Força, vamos a isso, engenheiro. A primeira questão, com franqueza, não sei dizer exatamente como, até porque isto vai depender da recuperação da economia europeia. Nós temos, como sabem, um pouco mais de 40% antes disto, agora neste momento ninguém sabe quanto é, mas antes disto a gente tinha conseguido atingir as exportações 40 e poucos por cento do PIB. Aliás, eu acho que considero uma das coisas mais notáveis do tão vilipendiado programa da Troika, porque o programa da Troika forçou os americanos a gerar posterior e, portanto, nós atingimos 40 e tal por cento do PIB. Devo dizer que fala-se muito em termos de exportações, em termos do PIB, mas há outra coisa que se fala menos e que é importante falar. É que não interessa só o rastro de exportações de PIB, interessa o valor acrescentado que as exportações têm, porque o valor acrescentado é contribuir para o produto. E dou-vos nesse aspecto um exemplo muito simples da Galp. A Galp tem um grande volume de exportações, mas o valor acrescentado é baixo, porque no fundo importa petróleo, transforma em combustíveis e exporta para os Estados Unidos. E, portanto, a Galp, não estou a pôr em causa o mérito da Galp aproveitar uma deficiência do aparelho refinador americano e um excesso em Portugal face aos mercados, conseguiu exportar muito, mas de facto o valor acrescentado é pouco. E, portanto, não interessa só o valor das exportações em termos do PIB, mas também o valor acrescentado dessas exportações. E, portanto, os mercados europeus são os nossos grandes clientes. É evidente que há outros mercados para onde devemos ir e o ICEP está a tentar fazê-lo. E uma coisa que também é importante chamar a atenção, eu aprendi isto também com o ICEP, é que a Comissão Europeia está a negociar uma série de acordos comerciais com outras regiões e convinha aqui que os produtores portugueses apanhassem essa boleia para diversificação. Mas, neste momento ainda, obviamente que dependemos muito dos mercados europeus para a nossa recuperação. E, portanto, isto depende também da forma como os mercados europeus recuperarem. E eu aí diria que não acho que não vai ser uma recuperação em V espetacular, porque a recuperação em V é aquela que se cai muito rapidamente, depois sobe-se também muito rapidamente. Não acredito que seja em V, também acho que em L é capaz de ser demasiado pessimista e, portanto, se tem que apontar uma letra, mas aponto uma letra sempre, mas não me comprometam, mas apontaria mais o U, porque o L também é capaz de ser demasiado pessimista. Mas hoje, isto depende da maneira como a Europa recuperar. E, portanto, eu diria que se ficarmos no U já não será mal. Agora, o V também não acredito. Segundo, bom, a questão das PMEs é aqui uma questão importante, porque o que é que nós temos visto nas PMEs portuguesas? E as análises e os inquéritos mostram de forma clara, as PMEs portuguesas o que custam mais é de apoios estatais a fundo partido. Ponto final. Isso é a coisa ideal. Depois, não chega, tem que recorrer à banca. Mas da banca temos aqui um problema, que é um problema que a banca tem, apanho odioso, mas acho que as críticas não têm razão. Porque o que é que acontece? Eu verifiquei isso, já sei há 4 anos de funções executivas na banca, mas o que é que acontecia? Nós temos uma estrutura empresarial crescentemente dualizada. Temos um conjunto de empresas pequeno que exporta e que, portanto, apresenta bom risco para os bancos que estão em situação saudável. E a essas toda a banca quer ir. A gente chega lá em concorrência com os outros bancos todos, temos as margens esmagadas. E depois temos, infelizmente, uma grande maioria de empresas altamente endividadas, com estruturas financeiras desequilibradas, que a banca não quer ir. E depois criticam que a banca não vai, porque não tem dinheiro, não tem liquidez, ou porque não quer lá ir, não quer ir, nem pode ir, porque essas empresas estão altamente endividadas. O seu problema não se resolve pondo mais dívida em cima da dívida que já tem. Isto é a mesma coisa que a um tipo que é alcoólico, que a curá-lo, dá-lhe mais bebida. O tipo já está completamente alcoolizado, diferente daquilo, e se vai injetar-lhe mais bebida no cidadão, não pode ser. Portanto, há aqui, normalmente, esta história da banca é muito mal contada. Nós temos, infelizmente, uma estrutura crescentemente dualizada, que põe um problema sério de rentabilidade à banca quando apoia as empresas, porque temos poucas empresas boas e essa, obviamente, vamos dar todos, olhamos dar todos. E aí, com os mais esmagados, e depois as outras não têm condições para serem apoiadas pelo banco. E aí só há 2 soluções. Há umas que são inviáveis e as que são inviáveis economicamente devia ser para esquecer. Aliás, a grande questão destes programas do governo é que as inviáveis, que já eram inviáveis antes do Covid,
essas não se devia apoiar, esqueçam, só que a urgência das medidas faz com que algumas iniciativas sejam apoiadas nesta fase, o que é perfeitamente compreensível devido à urgência das medidas, possam ser. Mas essa era para esquecer. E o que está em causa aqui é apoiar as que sejam viáveis economicamente. Olha bem, o modelo de negócio da banca comercial não permite normalmente uma empresa que está desequilibrada financeiramente, mas que é viável economicamente, ser apoiada pela banca comercial. Porque isto implica o quê? Não é dar crédito, é meter capital na empresa. E, portanto, aí há aqui uma falha de mercado e do sistema, e aqui há uma lógica para haver um banco público ou uma intervenção pública colmatando esta falha de mercado e do sistema, é o que a teoria económica ensina. Eu devo dizer que, conto aqui uma história com imensa piada, quando estava no Ministério da Indústria, quando acabou o comunismo do leste europeu. E eu recebi uma delegação do Ministério da Indústria da República da Hungria, já depois de acabar o comunismo, e os tipos estavam ainda na fase, jogavam que acabado o comunismo, agora é capitalismo selvagem, não havia nenhuma intervenção do Estado. E eu disse três coisas, disse, não, mas há três razões para a intervenção do Estado numa economia, mesmo uma economia de mercado, e eu sou um liberal desta matéria. É as falhas de mercado, caso em que o mercado não resolve o problema, o mecanismo de mercado não resolve o problema, há os conceitos de equidade, e depois há a visão anticíclica do Keynes, que é do Estado intervir em termos anticíclicos da economia. E, portanto, eu expliquei. Isto é para dizer que há aqui algumas empresas que podem ser viáveis economicamente, para mim o que é uma empresa viável economicamente é quando o EBIT, o resultado operacional, dá positivo. Depois mete-lhe a função financeira que lhe dá para o torto porque está desequilibrada financeiramente. Agora, se o EBIT está logo negativo, é inviável economicamente, esqueçam. E, portanto, essas empresas, não é a banca comercial que tem a obrigação de resolver o problema, aqui é arranjar mecanismos de capital para injetar nas empresas. E o que está aí pensado, e que eu ouvi isto do IFD, e que estava pensado, é fazer uma espécie de concurso como a banca teve. Os contingentes convertibles, isto é uma coisa que se injeta, que é considerada como quase praticamente como capital, e uns anos depois aquilo é resgatado, e portanto, isso aí tem que ser um banco público ou um braço público da banca a fazê-lo, não estou a ver a banca comercial fazê-lo, porque a banca comercial sempre já está altamente endividada, não é? A banca comercial está à vontade para emprestar, é dar crédito, a empresa endividar-se mais. E, portanto, mas isto tudo para vos dizer, face à pergunta feita, de facto, as PMEs gostam muito de apoio estatais a fundo perdido, têm que ir à banca quando conseguem lá ir, porque as tais endividadas já não conseguem ir, e depois são muito resistentes ao capital de risco, no sentido em que o capital de risco vai as controlar ou acham que vai haver ali. Eu lembro no PEDIP, criei 2 chaves de capital de risco e ouvi uma vez uma expressão de um senhor de uma PME deliciosa. Isto é a maneira que o governo arranjou para nos controlar, porque de facto o capital de risco do PEDIP estava em que lá estava, queria uma mínimo de transparência, não, isto não é só dar o dinheiro. Há depois exigências, e o tipo não queria. E, portanto, e agora há aqui uma questão que veio no programa económico do PSD, parece que o governo também já fez qualquer coisa desse sentido, neste programa de emergência económica e social, que é a questão dos incentivos fiscais à concentração. Qual é a análise que eu faço? É que com esta crise, se elas já estavam endividadas, ainda vão aparecer mais endividadas. E, portanto, há muita empresa que não se safa sozinha, não se safa por si. E se calhar é uma oportunidade única que a gente tem para pegar em algumas melhores, que safaram melhores ou que estão mais sólidas, e comprarem outras, e fazer uma concentração. Isso, através do sistema de incentivos fiscais que o programa económico do PSD prevê, que o governo também aponta, e eu aqui acrescento uma ideia, o doutor Jaime Esteves, do Fórum da Competitividade. É que o CIFID, o Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento, já existe, funciona bem, é ter lá mais uma linhazinha no código dos fiscais e é fazer um CIFID para a concentração empresarial. Isto é, o sistema já funciona, é pôr lá mais uma linhazinha e ter um CIFID com outro nome para a concentração empresarial. Portanto, eu acho que isto é uma questão fundamental neste momento. E, portanto, em suma, eu acho que neste momento vai ser preciso a empresas injetar capital, as tais economicamente viáveis, mas estão financeiramente desequilibradas. Há que haver fundos de capital e acho que ou nova instituição financeira de aumento ou o novo Banco de Fomento, acho que isso tem que fazer
é uma falha de mercado completar, e também é um momento único para os incentivos fiscais à concentração. Porque apesar da Covid e da vez estar pior, eu não acho que muda a mentalidade das pessoas para querer facilmente mudar de lógica de financiamento. Mas estes casos podiam ser resolvidos. Isto enfoca com a terceira questão da criação do Banco de Fomento. O Banco de Fomento, vamos lá ver, se é para apoiar as empresas que são viáveis, que estão financeiramente equilibradas, como eu expliquei há pouco, todos nós lá íamos. Portanto, esse problema, e até com margens lixadas para a banca, portanto, todos em concorrência com os outros. Portanto, o Banco de Fomento, nessa lógica de intervenção pública, para comatar falhas de mercado ou falhas do sistema, como o mercado ou o sistema bancário não resolve o problema, devia entrar nisto. O que é que aconteceu até hoje? É que isto foi muito mal feito, foi mal explicado a Bruxelas, teve grandes restrições e a instituição financeira de desenvolvimento não podia ser, tinha que ser só banco grossista, não podia chegar, não podia financiar realmente as empresas. E, portanto, aquilo teve grandes dificuldades. O programa económico do PSD aponta por esforço para 1.000 milhões de euros de capital, que já davam um capital com o poder de fogo. E se a Comissão Europeia suavizar as restrições a que este banco atue sem as restrições que a instituição financeira de desenvolvimento tem, eu vejo aqui um papel muito útil do Banco de Fomento de apoio às tais empresas que são economicamente viáveis, mas financeiramente desequilibradas, com aportes de capital, que podem ser complementados, obviamente, com linhas de crédito. E há uma coisa que eu aprendi na banca, sabe qual é? É que, com uma entidade financiadora, mesmo que dê crédito a médio e longo prazo ao capital, convém dar também uma linha de apoio à tesouraria. Sabe porquê? Porque a linha de apoio à tesouraria é que nos permite a gente estar sempre a ver o que é que se passa do outro lado. E, portanto, quando damos queda, se a gente está a queda a médio e longo prazo ou mete lá capital, não fica com uma janela para ver o que é que lá se passa. Portanto, uma linha de queda, uma linhazinha de apoio à tesouraria complementa o capital ou a linha de crédito a médio e longo prazo, portanto, complementa o capital permanente e permite estar sempre a ver isso foi perdido na banca. E, portanto, acho que o Banco de Fomento podia atuar aí com outro poder de fogo se tiver um capital social maior, e a proposta do PSD é nesse sentido, que não parece que o Governo dificulte. Agora, há aqui uma questão política que eu acho imensa piada, é que a gente já teve um Banco de Fomento, que eu fui quadro nos anos 70, eu entrei para a banca, para o Banco de Fomento Nacional. Depois foi um governo do engenheiro Guterres que acabou com o Banco de Fomento Estatal que a gente já tinha. Eu diria, hoje em dia, numa linguagem do Bloco de Esquerda, o governo Guterres foi muito neoliberal, não é? Porque, no fundo, acabou-nos com um instrumento de intervenção pública na economia que era o Banco de Fomento, uma lógica de uma privatização neoliberal, como diria hoje o Bloco de Esquerda. E, portanto, a gente já teve esse Banco de Fomento. E os alemães e outros países mais liberais que nós, mais avançados, mantiveram bancos de promoção estatais. A Alemanha é um caso com o KfW. E qual é o problema? É que se a gente tivesse mantido o Banco de Fomento, ele já existia, a Comissão Europeia não punha as dificuldades ao funcionamento dele e o que ele fazia, como quando é arrancar com um banco novo. Portanto, se a gente não tem privatizado o Banco de Fomento, ter mantido como banco englobado do que se chama European Development Financial Institutions, o grupo EDFI da Europa, a gente não estava a ter as dificuldades de ter hoje, porque quando quer fazer um Banco de Fomento de raiz, está-se a ver como não há dinheiro no orçamento do Estado, a gente vai fazer um Banco de Fomento com o quê? Com fundos comunitários. E mais visível torna isto à União Europeia, mais estamos na alçada das ajudas de Estado europeias. É claro que neste momento, como eles suavizar as ajudas de Estado, permitam aos alemães darem fundo perdido a cada empresa, 850 mil euros a cada empresa, fundo perdido, e depois ter um apoio maciço a todas as empresas alemãs, eu acho que este é o momento de tentar fazer passar o Banco de Fomento sem as restrições de Bruxelas, com o capital alargado. Portanto, isto é a minha visão para o Banco de Fomento. Respondo à pergunta, creio que respondi a uma parte da pergunta 3, falta-me acabar, como é que eu vejo a afetação. Bom, a gente terá 15 mil milhões de euros, sob proposta da Comissão Vingar, a fundo perdido, aos quais acrescentam mais os 30 mil milhões que já estavam previstos do quadro financeiro plurianual. Sem isto, se não houvesse este empréstimo que a Comissão Europeia vai ao mercado sacar o dinheiro, a gente tinha 30 mil milhões. Agora vai ter os mais 15. Depois ainda vamos ter, possivelmente, mais 11 empréstimo a taxa baixa zero, em que a Comissão meramente passa para os Estados-membros
a taxa que conseguiu nos mercados internacionais. E aí a Comissão tem um alto rating e, portanto, a taxa vai ser muito baixa, mais baixa do que as condições que a República Portuguesa se pode conseguir de financiar. E, portanto, eu vejo estes 11 milhões, com toda a franqueza, como, aliás, já vejo os 250 mil milhões de euros que estão no mecanismo europeu de estabilidade, que foi aprovado pelo Eurogrupo, vejo isto como um filé de sécurité, um backstop, no fundo, uma linha, uma coisa, se o Estado tem dificuldades financiadas nos mercados, ou se a taxa está a subir, ele pode ir buscar este financiamento alternativo à União Europeia. E isto, a meu ver, não é todo para a reindustrialização, mas uma parte substancial da minha lógica devia ser para a reindustrialização, assenta em três voleias, em três orientações. Digitalização, tudo o que isto tem de digitalização da economia portuguesa, também transição ambiental, em que temos que alinhar com o Pacto Ecológico da União Europeia, e apoio à captação de investimento direto estrangeiro, geralmente àquelas produções que podiam vir do lado de lá, podiam vir voltar à Europa. E chamemos a atenção, sobretudo na digitalização, a meu ver, a questão não é só apoiar fisicamente o hardware e o software. Não podemos esquecer da formação de recursos humanos, porque neste momento temos claro, neste momento não, mas antes da crise, e quando a crise acabar voltamos à mesma história, o que é que os empresários me diziam? Tinha uma falta dramática de quase intermédios especializados. O problema já não era engenheiros universitários, é quase intermédios especializados. Como tínhamos acabado com o ensino técnico-profissional, não conseguimos criar outro esquema ainda decente, eles têm uma falta dramática de quase intermédios especializados. E o que é que acontece? Têm que os formar, pegarem jovens de 12 anos e ser-los a formá-los, só que assim que arranjam um tipo de dão formação, há outra empresa concorrente que vai buscar. E, portanto, está a haver uma luta por quase intermédios especializados nas empresas do país, e estes quase intermédios especializados são fundamentais para um processo de tecnológico de transição digital. E, portanto, este dinheiro também, uma parte, também tem que ser, a meu ver, aplicado, não é só a compra de equipamentos, só parte da hardware software, e eu aprendi isto de forma evidente no PEDIP. A gente não pode deixar a empresa só modernizar-se e depois esquecer-se dos recursos humanos, porque senão o que a gente tem é uma overdose de modernização tecnológica, porque depois os recursos humanos não acompanham. Engenheiro, muito obrigado. Passo desde já a palavra ao Dr. Pedro Reis, 15 minutos, e depois encerramos com cada um de nós. Deixe-me só dizer uma coisa que me esqueci. Diga, engenheiro, diga. Em relação ao que o Pedro disse ali, a questão é a seguinte: dentro de cada setor, mesmo em setores abrangidos pela crise, há empresas mais resilientes e outras menos resilientes. E outro dia assisti um webinar da Informa, Dun & Bradstreet, em que eles fizeram, para a estrutura empresarial portuguesa, uma análise e mostraram, mesmo dentro de cada setor, estes tinham indicadores para ver quais as empresas mais resilientes e menos resilientes. E, portanto, a gente não pode só dizer este setor está mal, esqueça, não, é que mesmo desse setor há, porventura, empresas extremamente resilientes e outras menos resilientes. E a Informa fez um excelente webinar, mostrou-nos os indicadores para calcular a resiliência de cada empresa dentro de cada setor. Muito bem. Obrigado, engenheiro. Dr. Pedro Reis, passo desde já a palavra para que possa responder, e depois pedi a cada um de vós que fizesse o encerramento, uma breve nota de encerramento, e eu encerrarei então. Força, Dr. Pedro Reis. Indo às três perguntas-chave, em relação ao abecedário da recuperação, eu, se tivesse que arriscar, é sempre, então quando estamos perante uma black box, algo com uma dimensão e uma natureza nunca vista, volta ao arranque da intervenção do engenheiro Miguel Amaral, o colapso da oferta da procura, não estávamos preparados para isto, nunca vimos nada de parecido, portanto é preciso ver que estamos em território não desbravado. Mas se tivesse que avançar, escolher uma letra, eu iria para o W. Agora, o W pode ser uma conjugação de 2 vezes ou 2 Ws, no sentido em que eu acho que esta história não vai ser curta, e daí o W em relação ao V e ao U. Isto não se vai vencer numa só vaga. Se tivermos sorte a nível científico, e eu acho que esse é o único chave de proteção definitiva
da recuperação da confiança, e tudo vai dar aí, e tudo nasce aí. Podemos ter os estímulos todos e por aí fora, e os sistemas todos, e os regimes todos, e os instrumentos todos. Se não houver aquela confiança, nada a fazer. A chave está na descoberta de uma vacina, em definitivo. Portanto, se tivermos isso, é um W agudo, ou seja, caímos, agora vamos fazer um ensaio de recuperação, depois há empresas que, como também já foi dito, que já estavam mal antes do Covid, portanto vão acertar contas com o destino, digamos, infelizmente, e portanto podemos ter outra quebra, e afinal depois há outro lockdown e por aí fora, e voltamos aqui, e depois haverá, esperemos nós, a recuperação final. Ou então é mais gordinho, é mais redondinho, e portanto caímos e ficamos um tempo lá em baixo, foi evitar o tal L, depois voltamos a recuperar e depois voltamos a cair como o segundo, há bocado a analogia que o engenheiro Miramar utilizou com o alcoolismo, quando se cai outra vez, depois a recuperação é muito mais difícil, portanto aí pode ser um W mais arredondado. Portanto, era isto é isto que antevejo, mas com as cautelas todas de que sabemos lá. Bom, segundo aspecto, o tema, e agrego a capitalização com a pergunta sobre o Banco de Fomento. Eu, se tivesse que definir 3 grandes desafios para a nossa economia, acho que estamos a falar estruturais, recorrentes, importantes. Acho que o da produtividade / competitividade é o santo graal do crescimento saudável e sustentável. O tema da escala, porque a escala de alguém que acompanhou humildemente a estratégia de internacionalização das empresas, que foi o mérito até delas, há um aditivante na escala, no processo de internacionalização. Isso tudo também é toda outra conferência, outro webinar, outra discussão, mas há. E, portanto, ganhar a escala é bom, é saudável, é importante. E o terceiro aspecto é justamente qual é o fast track para a escala, é a capitalização. Portanto, que também traz outros graus de recursos, soft e hard, como foi dito e bem, que permite ganhar a escala e conquistar a internacionalização. Portanto, um dos âmagos do desafio com que vamos ser confrontados no futuro, já no presente, é o tema da capitalização. E aí eu sou a favor de todas as soluções. Sou a favor da solução do Banco de Fomento. O Banco de Fomento, vamos lá ver, há pelo menos 3 territórios em que é importante. Os projetos de muito longo prazo ou de grande envergadura ou estruturantes, dimensão de financiamento. É importante um papel como o Banco de Fomento. Até como o engenheiro Miramar referiu, estamos a confrontar-nos com outros players que têm os KPFWs por trás. Portanto, deixemos-nos de ilusões. Segundo aspecto, aqueles projetos, lá está, olha, a fazer a parceria com o Venture Capital, por exemplo, a área toda farmacêutica, que são de muito longo prazo, com tests and trials e rollouts comerciais e proof of concepts muito violentos. É preciso, é bom que haja também um Banco de Fomento, que não seja só olhar para o track record e por aí fora, que é a banca comercial, e bem, tem que ter uma matriz mais conservadora. Terceiro aspecto, essa grande oportunidade, volta à minha, de ganhar escala na economia portuguesa. Eu fui CEO da BCP Capital e vi bem as oportunidades que existem nessa matéria, que é o tema da consolidação setorial. Todos os setores têm oportunidades muito interessantes de consolidação, de boas empresas, com empresas complementares, com empresas mais necessitadas de capital. Portanto, bancos de fomento, fundos de fundos, tudo o que é capital de risco tem um papel determinante na economia portuguesa. Tudo que seja converter dívida em capital e depois com o reverse engineering, como o engenheiro Miramar diz, é tudo importantíssimo, é tudo urgente, é tudo crucial. O próprio mercado de capitais para as PMEs, que também é outro nirvana que nós estamos sempre em busca de, mas não está ainda assegurado. E depois, a nível de política fiscal, que é esse grande braço da política económica e financeira,
em que é tudo que seja estimular as fusões e aquisições, tudo que seja estimular a recuperação de prejuízos fiscais, tudo que seja estimular a amortização de goodwill é muitíssimo bem-vindo. Portanto, a vantagem desta agenda, e já vou ao terceiro ponto e termino, antes que o Rodrigo me mande calar, a vantagem desta agenda é que está na nossa mão. E eu acho que isso é um marcador fundamental em quem tiver que pensar os destinos do nosso país, ou seja, separar, há aspectos, nós estamos integrados, somos uma economia integrada, aberta, felizmente, e há aspectos que temos que negociar, há aspectos que temos que esperar pelo comboio europeu, há aspectos que precisamos de ir buscar o apoio. Mas há outros aspectos que estão só nas nossas mãos. E já vou à terceira pergunta, e com isto faço apontar a terceira pergunta. E estes são os aspectos que têm a ver só com capacidade de implementação, que é o grande desafio, a meu ver, da sociedade e da economia portuguesa. É implementação. Felizmente temos belíssimos cérebros e belíssimas análises, já está tudo escalpelizado. Agora é fazer acontecer. É isso que as novas gerações nos pedem e é isso que nós, que quisermos proteger as nossas reformas, o nosso futuro, de recuperar a ambição, recuperar a energia, temos que fazer. A propósito, e entro muito rapidamente na terceira pergunta, que é o investimento estrangeiro, o que é importante assegurar para captar mais investimento, para fomentar mais investimento. Eu dividiria isto em 4 blocos, também muito rápido, vou só mencionar, para não cansar as pessoas. Primeiro bloco, os custos de contexto clássicos. Já os referi há pouco. Justiça, celeridade da justiça, determinante, de investidores externos. Grau de burocracia, lá está mais uma agenda que está só nas nossas mãos. Só nas nossas mãos atuar. A flexibilidade do regime laboral, de maneira que a economia seja competitiva, e a tal competitividade barra a estabilidade do sistema fiscal. São os custos de contexto clássicos, mas que não é importante voltar a eles enquanto não estiverem ultrapassados. Depois, o segundo grau, bloco importante, a meu ver, na tratabilidade do investimento, e nós precisamos de capital. Reparem, a conversa da capitalização a nível micro e esta conversa da atração do investimento a nível macro como país são duas faces da mesma moeda. Estamos sempre a falar da mesma coisa, que é equity. Como dizia o Engenheiro Amaral, e eu juntaria, temos que ver a capacidade de geração de EBITDA, e eu até diria de net debt sobre EBITDA. Portanto, temos que melhorar esse rácio, não é? Portanto, o segundo bloco é o que tudo tem a ver com qualidade de recursos humanos, talento, desenvolvimento e captação de talento, a qualidade das infraestruturas, logísticas e de comunicação, e também já foi falado o PEC, o pacote do que é que nós conseguimos mobilizar para benefícios fiscais e incentivos financeiros. Okay? Depois há um terceiro bloco, que é crucial na captação de investimento e na estimulação da economia, que é conseguir criar o país, e eu acho que o país deu saltos quânticos nestas últimas décadas, portanto, estou à vontade, estou a atravessar ciclos políticos, portanto, estou a expurgar a análise política desta matéria, que é a capacidade de densificar os ecossistemas. Ou seja, uma multinacional, quer a Viva Portugal, ou um investidor, um fundo, como os fundos dos private equities, mais ou menos long term, ou as empresas nacionais, vão olhar para: eu tenho uma rede densa de fornecedores, tenho uma rede densa de parceiros, temos uma rede densa da academia e das universidades, tenho uma rede densa de centros de investigação, tenho apoios, por exemplo, às vezes esquecemos, a qualidade da nossa advocacia de negócios, a qualidade dos nossos consultores, a qualidade das nossas bancas de investimentos, porque acreditem, eu estou nessas frentes, mesmo grandes investidores precisam sempre do apoio de banca de investimento, a pensar que podem ser as maiores multinacionais do mundo que vão querer ter um braço local de apoio no suporte à sua estruturação da sua operação. O último bloco é cuidar de tudo, e volto, e com isso feito na capitalização, cuidar de tudo o que tem a ver com escalabilidade. Ou seja, nós somos muito ágeis, temos belíssimos argumentos na captação de investimento como é a economia, podemos escalar, mas raros foram os casos de investimento externo que acompanhei, continuo a acompanhar, mas então como Presidente há sempre ainda maior proximidade,
que não olhassem para nós pelo valor percebido e real do nosso mercado, que vai muito para além dos 10 milhões de pessoas, não é? Portanto, é um bocado, como eu costumo dizer, qual é o nosso alcance externo. E, portanto, cuidar da escalabilidade. Quando um dia, todas as vezes, todos os dias, que um investidor possa investir em Portugal, ou como era no meu tempo, se quiserem, nas Turquias, ou no leste europeu, só para dizer a concorrência mais próxima, sem ir aos Méxicos e às Indonésias, ele olhava sempre para a capacidade de escalar o seu investimento, portanto, e a tal rede que circunda a sua realidade, o seu ecossistema. Portanto, mais uma vez, eu parece muito claro o que há a fazer nestas vertentes todas. Não há uma bala de prata, não há uma solução de ouro. Não há, se assim fosse, era fácil, tomava-se. Havia um acordo de regime, tomava-se essa medida e estava feito. E fazia-se o turnaround da economia e voltar a crescer, para um título de um livro que escrevi há muitos anos já. Mas há uma solução, há um caminho e há uma receita. E há que implementá-la. Não é? Pedro, eu pedia-te que fizesse um encerramento, uma breve intervenção de encerramento e a seguir o Miguel Amaral também, por favor. Rodrigo, eu diria, se tivesse que dizer numa frase, eu acho que a humanidade, a Europa e Portugal em particular, que é quem me interessa e quem está, onde está o meu coração, além da minha vida, e o meu passado, o meu presente e o meu futuro, estão postos perante uma bifurcação da sua história, uma bifurcação importante, existencial, e da resposta que nós dermos a essa bifurcação vamos condicionar as próximas décadas, as próximas gerações. E só há dois caminhos. Ou quando isto aparentemente se normalizar, nós encaramos isto como um recomeço, e aos poucos, e lembro-me da crise de 2008 e 2009, e aos poucos, à medida que o tempo for fazendo o seu trabalho, voltamos mais ou menos ao que éramos, com as suas fragilidades, com os seus riscos, com os seus limites, com as suas cegueiras, com os seus egoísmos, ou percebemos um momento decisivo da nossa história, do nosso planeta, com que estamos deparados, e aproveitamos para não fazer um recomeço, mas sim um novo começo, aproveitando muito do que existia, mas aproveitando também para rasgar e saltar. E é isso que eu tenho esperança que aconteça. Dr. Pedro Reis, muito obrigado. Engenheiro Miguel Amaral, pedi-lhe que fizesse uma nota de encerramento para eu depois então encerrar a conferência, por favor. Okay. 3 breves notas, aliás, pegando em coisas que o Pedro disse. A questão nós temos uma estrutura empresarial excessivamente atomizada e pulverizada, com empresas de muito pequena dimensão, que não têm escala para 3 coisas fundamentais: aumento de produtividade, esforço de inovação e processo de internacionalização. Portanto, a pequena escala condiciona 3 coisas que são fundamentais nas empresas. E, de facto, ou ganham escala ou não vamos a lado nenhum. Isto condiciona até macroeconomicamente a produtividade do país, porque isto é um grande número de empresas que pesam desta maneira. O segundo aspecto que foi referido, o Pedro falou do Banco de Fomento para projetos de longo prazo. Eu sou muito sensível a isto, porque quando fui para o Banco de Fomento, na altura existente, fui trabalhar para a promoção industrial, que hoje chamaria o marketing empresarial. O que é que eu andei a fazer? Andei a vender às empresas do norte e centro do país, às empresas industriais, linhas de crédito do KfW e do Banco Mundial. Não tínhamos ainda a Europa, não tínhamos o BEI, era o KfW. E, portanto, é justamente as linhas de crédito destes bancos de desenvolvimento, linhas de crédito de longo prazo. E, de facto, a banca comercial aí tem dificuldade de fazer estes projetos de maior prazo, porque, de facto, o seu funding não tem a maturidade. E, portanto, aqui é a lógica típica de bancos de desenvolvimento e que projetos destes que a banca comercial tem dificuldade sozinha a fazer. Não quer dizer que não possa lá ir, mas sim com outro parceiro está muito mais à vontade. E, finalmente, os desafios de implementação. A grande questão é que este quadro que aí vem, com os números que a gente já referiu e que eu não volto a referir, tem um pequeno problema, é que o dinheiro está mais concentrado nos primeiros anos e, portanto, há aqui uma questão de capacidade de execução e de implementação. E, de facto, Portugal é excelente em diagnósticos e análise, mas da execução e implementação falhamos muito. E depois, não se esqueçam que isto vai ser feito no quadro da administração pública,
nós temos uma administração pública muito pior do que existia no meu tempo de governo. Eu acho que estão desmotivados, têm muito menos capacidade técnica do que havia anteriormente. Isto é um drama completo nas nossas empresas. E neste aspecto de discussão de uma coisa destas, eu costumo dizer o seguinte, é que o dinheiro ajuda, mas resolve tudo da vida. E há um conjunto de medidas que são medidas que custam pouco dinheiro, mas que são fundamentais para que os dinheiros que aí vêm possam ser aplicados com maior sucesso e potenciando mais a economia. Infelizmente, o que eu acho é que a maioria de esquerda parlamentar há medidas que não foge delas como diabo da cruz. E, portanto, nós estamos condicionados numa implementação com grande sucesso deste quadro que aí vem, por duas razões. Primeiro, que temos uma administração pública hoje em dia altamente descaracterizada tecnicamente, altamente desmotivada, e isto é uma questão. E segundo, a maioria parlamentar que existe hoje em dia não é favorável, não é amigável à economia de mercado e dificulta tudo aquilo que se tem que fazer de estrutural, que às vezes até nem custa dinheiro, mas para melhorar depois a boa aplicação dos recursos. Muito obrigado, engenheiro. Eu vou abrir os micros e vou fazer a nota de encerramento. Bom, ficou claro com as vossas exposições que seguramente, apesar dos constrangimentos e dificuldades que aí vêm, há de facto um caminho. Naturalmente que é preciso um equilíbrio e uma estabilidade em vários setores da sociedade, que foram também por vós referidos, não vou aqui repetir, e isso transmitirá principalmente segurança, confiança àqueles que podem vir a investir, principalmente os investidores privados, e seguramente isso é um dos caminhos que nós temos que seguir. Outro será aquele que agora o engenheiro Mira Amaral referiu na sua intervenção final, que é a estabilidade política, que é seguramente também essencial numa fase destas. Eu penso que há aqui uma janela de oportunidade, e este orçamento que hoje foi apresentado, o orçamento suplementar, pode trazer essa janela de oportunidade, porque ele seguramente que passará, e isso vai permitir que numa primeira fase existam os mecanismos financeiros suficientes para poder ajudar. Portanto, temos uma perspectiva positiva. Vocês referiram e bem, e ficou aqui claro também, que é importante, é fundamental acreditar naquilo que é a força motriz da sociedade e da economia portuguesa, que são as nossas empresas. Naturalmente que muitas ficarão pelo caminho, a seleção natural falo-á dessa forma, outras tantas já tinham problemas endémicos e não recuperariam nunca. Portanto, eu acho que, e termino com aquilo que o Dr. Pedro Reis disse, que o lado mais romântico, que eu também gosto, que é de facto aproveitarmos esta oportunidade para mudarmos aquilo que é negativo e renascermos, quase que uma catarse que possa alavancar Portugal para um caminho muito mais positivo. Seguramente que não teremos tempos fáceis, mas é como digo, com equilíbrio, com estabilidade, com alguma previsibilidade, seguramente que a nossa economia vai recuperar e depois pessoas como vocês seguramente terão muito para nos dar e seguramente também poderão indicar os caminhos para que outros com menos bom senso possam segui-los. Obrigado em nome da plataforma EGOV a ambos, foi um gosto e seguramente será um gosto para todos os que nos ouviram e aqueles que irão ouvir a gravação. Contem naturalmente sempre com a nossa colaboração no que for necessário, nós contaremos também com a vossa e damos então por encerrado a conferência. Muito boa noite, engenheiro Mira Amaral, muito boa noite, Dr. Pedro Reis, foi um gosto. Boa noite a todos, boa noite Pedro, boa noite Rodrigo. Boa noite aos dois, obrigado. Foi um prazer. Boa noite.